Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como pedir dinheiro a Deus, tá? O vídeo de hoje, ele é baseado no mundo espiritual e eu vou ensinar para você 3 caminhos de pedir dinheiro a Deus. Você vai entender que o dinheiro é algo espiritual, tá? Se você duvida que dinheiro é algo espiritual, os grandes pro players no mercado, os multibilionários, toda vez que eles abrem uma empresa, eles concebem o dinheiro, a empresa, a uma entidade, tá? Então eles ficam sempre fazendo pactos, conjurações, muitas vezes baseadas em Salomão. Contudo, a Bíblia nos ensina como manifestar o dinheiro através de Cristo Jesus. Se você ler Mateus 27, Lucas, é sempre falado assim, pedi e vos será dado, batei e a porta vos será aberta. Então Cristo ensina que também aquele que necessita de prosperidade financeira, ele acaba recebendo. Mas é claro, uma maneira diferente de outras crenças, de outras religiões, tá bom? Então existem 3 maneiras, de você pedir dinheiro, de materializar dinheiro dos céus, tá? Vou explicar para você poder entender. A primeira, e provavelmente quase todo mundo conhece, é aquela que você concebe a sua alma ao capeta. Eu acredito que você não é trouxa o suficiente para isso, né? De conceber a alma ao diabo. Mas tem pessoas que fazem isso acreditando que são santos, orixás, exus, que são santos da Igreja Católica, que são simplesmente entidades, axiomas, aions, caralho a 4, né? A verdade é essa. Então, basicamente, essa é uma forma muito simples, né? Os caras vão lá em algum lugar, geralmente numa encruzilhada, ou com alguém que conhece o mundo espiritual, ou um pai de santo, ou um bruxo, vão lá e fazem rituais. Aí você se pergunta, quem que é o cara animal que faz isso? Cansado de ver cantores fazendo isso. Não vou botar os nomes deles aqui, mas eles fazem esses rituais para prosperidade. É o nível mais baixo de materialização do dinheiro. A alma da pessoa é escrita no livro espiritual da morte, tá? Nós temos o livro da vida e o livro da morte. Por que nós temos o livro da morte? Porque simplesmente é uma troca voluntária. Você está entregando a tua vida pelo dinheiro. Muitos fazem isso, tá? Então tem essa maneira que é uma pior maneira de se conseguir dinheiro, tá? Nós temos também a outra maneira que ela é mais disfarçada. Você não pede dinheiro a demônio, você não pede dinheiro a maus espíritos, que são os espíritos ancestrais dos Néfilins, você não pede dinheiro nem a anjo caído, você pede dinheiro a um outro ser que é reverenciado por Salomão, né, em seus livros como Cravícula, Chave Menor, Chave Maior, que você materializa dinheiro do céu e em pouco tempo você acaba tendo dinheiro. Isso também funciona, tá? O pessoal faz muito isso também. Então tem essa maneira de pedir. E essa maneira que Salomão ensina, você não concebe diretamente a sua alma ao diabo. Diretamente não é um contrato que você faz. Só que existe um contrato espiritual. Tudo aquilo que você faz, ela tem reflexão profunda no mundo espiritual. Se você optar por uma vida mundana, existem consequências. Se você optar por uma vida em sacrilégio, em amor ao próximo, existem as suas consequências no mundo físico, mas também existem os seus prestígios no mundo espiritual. Então a vida ela é feita de consequências e de bênçãos. Tá? A vida humana, o universo, ele é funcional da seguinte maneira. Ou bem ou mal, não existe o meio termo, tá? Não existe. Sempre vai ser ou 0 ou 1, tá? Num contexto fractal. Então, simplesmente, muitas pessoas, os judeus faziam isso, não sei se fazem hoje, o povo hebreu fazia isso, Salomão fazia muito isso, que é uma conjuração para pedir dinheiro dos céus, tá? Que basicamente você manifesta a tua vontade pelo dinheiro, tá? E através aí das tuas orações, manifestando o dinheiro e projetando na sua cabeça que o dinheiro tá vindo, que ele vem. Só que o mundo do legalismo, o que acaba acontecendo é que no momento que você projeta dinheiro dos céus, existem as consequências. Porque você simplesmente está materializando algo que não deveria ser seu. E o universo é um equilíbrio, né? Se está te dando alguma coisa, vai arrancar outra coisa de você. Então muitas pessoas que fazem esse tipo de materialização de dinheiro acabam tendo familiares que sofrem acidente, doenças que são incuráveis, mal-estar, principalmente resquícios de esquizofrenia, porque os caras
eles materializam o dinheiro do céu, utilizando o segredo proibido de Salomão, que é o menos pior dos demônios, né? E simplesmente eles acabam não conseguindo lidar com aquela situação. Por isso tem muita gente que é multimilionária, acaba se... Você sabe, né? Acaba se... Porque não consegue suportar a realidade. Então existe uma maneira certa, né? Já expliquei duas maneiras aqui. Uma maneira certa de você pedir dinheiro, tá? Para Jesus Cristo, né? Sendo o próprio Deus. Porém, poucas pessoas conhecem. Por quê? Porque as pessoas, quando pedem dinheiro, o que elas pedem? Elas pedem oportunidades para Jesus, oportunidades de abrir um negócio, oportunidades de poder trabalhar, de ter um emprego, oportunidades de começar alguma coisa, de comprar alguma coisa. Não, as pessoas não pedem oportunidades. As pessoas sempre vão pedir dinheiro, tá? Sempre vão pedir dinheiro. Então as pessoas sempre se tornam dependentes de serem pidões, né? É sempre pedindo, 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 nunca há oportunidade. E Deus, ele não deseja que você seja pobre. É só você ver Abraão, ver Davi, ver outros aí que tinham riquezas, né? Moisés, tal. Porém, o dinheiro corrompe a alma, tá? Só te avisando que quanto mais dinheiro você tem, mais você vai ser corrompido, tá? Isso aí é fácil de ser explicado. Então, basicamente é o seguinte, como é que você pede dinheiro para Jesus Cristo sem consequências, tá? Toda vez que você for orar, se é que você ora, não sei se você ora, mas toda vez que você for orar a Jesus Cristo, você pede a Cristo Jesus oportunidade da sua vida para o sustento da tua família, tá? Você pede em nome de Jesus Cristo, o nome de maior autoria e autoridade nos céus, tá? Nada está acima do nome de Jesus, sendo o próprio Deus o verbo que se fez carne, tá? Sendo o próprio Deus que habitou entre nós. Jesus eu sou. Então simplesmente você pede a Jesus Cristo oportunidade, né, na sua vida. Você tem que escrever isso, tá? Tudo aquilo que é mentalizado tem uma força ativa celestial. Aquilo que é proferido tem uma força maior. E aquilo que é escrito, ele é concretado, né, numa folha. Então você ganha mais relevância sobre aquilo que você pede. Então geralmente o que você tem que fazer se está passando por uma situação difícil na sua vida, tá? Você tem que orar a Jesus Cristo pedindo oportunidade do sustento da tua família, tá? É assim que Jesus Cristo trabalha. Você vai lá, fala, ó, tô passando uma situação complicada, eu tô desempregado, tô morando com meus sogros, tô numa situação difícil. E aí você explica a situação para Cristo Jesus e escreve. Você, olha, tô precisando, tá? Por que você vai escrever? Não é para Jesus Cristo lembrar, é para você lembrar. Aí você vai pegar aquele papel e vai guardar na sua carteira, para você sempre lembrar daquilo ali. A sua vontade sendo exprimida ao universo. Então você vai pedir sempre a Jesus Cristo oportunidades. Você pode ter certeza, se você pedir oportunidade para Jesus Cristo, não importa a condição do mundo, não importa. Sempre vai aparecer oportunidades para você. Por exemplo, já tive casos sobre isso de pessoas que passaram por situações parecidas, que fizeram isso, de repente passou 3, 4 dias... ou talvez uma semana para outras pessoas, e ligou alguém oferecendo uma vaga de emprego, oferecendo oportunidade. Muitas vezes as pessoas se fecham para isso. Ah, eu sou engenheiro, sou advogado, sou concursado, sou não sei o quê, e eu não preciso disso, ou simplesmente eu não posso me submeter a uma vaga inferior. Só que é como eu digo, Cristo oferece oportunidades. É assim que Cristo trabalha. Então, através da oportunidade, você vai melhorando, né? Então Cristo oferece a oportunidade, você agarra a oportunidade, trabalha com aquilo, e depois vai aparecendo outras oportunidades. Então o processo financeiro, ele é gradativo. Agora, por que você precisa de dinheiro? Porque até o ar que você respira, você paga, né? Indiretamente você paga. Então, hoje em dia, viver sem dinheiro é impossível, né? Impossível. Até mesmo para o sustento da tua família, até mesmo para você ter um lugar para morar. Então você precisa de dinheiro. Jesus Cristo sabe disso. Então você tem que pedir o sustento e você tem que pedir a Cristo a oportunidade, tá? Porque Cristo Jesus, ele é um logos operandi diferente dos demônios, diferente desses axiomas de outras dimensões perversas. Por exemplo, a dimensão de Abaddon, que muitos cultuam aí acreditando que é o próprio Deus. Cristo Jesus era o seguinte, ele é o bom pastor, ele é o pai. A marca e a assinatura de Jesus é o bom pai, o bom pastor. E o que o bom pai faz? O bom pai chega no filho e fala assim, filho, você está com fome? Tô. Então eu vou te dar um peixe para você comer aqui agora, porque é uma emergência.
Como aquele caso do Uber, né, que estava passando por dificuldade, chegou uma mulher lá e doou dinheiro exatamente para poder pagar a parcela do apartamento, né? Ele vai lá, ele supre aquela necessidade momentânea. Olha, como aqui está com fome, mas é importante você procurar o seu próprio sustento. Aí Cristo, sendo um bom pai, um bom pastor, ele chega para você e fala: tá vendo aquela lagoa gigante ali? Ali tem peixe. Esse peixe é o seu sustento, mas você precisa pescar. Estou lhe dando o peixe agora, mas é você que precisa pescar. O que você vai fazer? Você vai lá, ali no bambu, vai pegar um bambu, vai pegar uma corda, vai amarrar, vai colocar um anzol, vai cutucar a terra, vai pegar uma minhoca, vai colocar no anzol, né? E você vai julgar. E depois você tem que ter paciência. Cristo é o bom pastor, é o bom pai. Ele é diferente dos demônios. Você tem que ter paciência. Nem sempre, todo dia, você vai pegar peixe, mas o seu sustento você vai conseguir garantir. E aí joga lá a vara, né? Aí tem dia que você pega mais peixe compensando no dia anterior, ou o dia que vai vir. Então você vai lá aprendendo a ter paciência, aprendendo a respeitar a natureza, e vai lá e pega o peixe. Então Cristo te ensinou a pegar o peixe. Hoje em dia, as pessoas não sabem o que é ser empreendedor. Mas ser empreendedor é você ser capaz de gerar renda para a tua família de qualquer maneira. Se você, por exemplo, é engenheiro, ficou desempregado, ou é advogado, ou não tem curso superior, está trabalhando numa coisa e foi mandado embora, não importa se você vai trabalhar para outra coisa. Você sabe a forma, ó, tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso, e você consegue gerar o seu sustento. Então Cristo, sendo um bom pai, ele ensina o caminho, ensina onde está. E quer ver uma coisa louca? Quando, eu não lembro se era Simão, eles estavam pescando, né? Com nomes assim, difícil para mim. Mas eu sei que os apóstolos de Cristo, eles estavam pescando e eles puxaram a rede e não conseguiram peixe, né? E aí Cristo falou assim, ó, joga daquele lado ali. Aí os caras foram de barco naquele lado, jogaram a rede e não tá aguentando pegar tanto peixe. Por quê? Porque Cristo, ele ensina o caminho. Ele é o bom pastor, ele é o bom pai. O bom pai não entrega dinheiro, mas mostra como você consegue conquistar o dinheiro. É muito mais valoroso para uma pessoa aprender a conquista do que ganhar de graça. Aqueles filhos que simplesmente ganham iPhones, ganham dinheiro, ganham videogame, ganham tudo sem fazer nada, eles não têm valor pelas coisas. Por exemplo, se você é pai e você entrega para o teu filho um celular sem mais nem menos, ou um videogame sem mais nem menos, o seu filho nunca entenderá o valor daquilo. Você gastou tantas horas, você aguentou alguém falando na sua cabeça, você às vezes se machucou, tudo para conseguir uma conquista para entregar para o teu filho. Se você entrega para o teu filho e ele não reconhece aquela conquista, porque ele não trabalhou para aquilo, para ele não é nada. Para ele não vai ter valor para o telefone, ele vai quebrar, vai estragar. Agora, por exemplo, se você faz um acordo com o teu filho, olha, se você estudar e tirar notas boas o ano inteiro, né, notas boas, se você não causar confusão na escola, se você simplesmente não criar problemas para mim e tal, né, eu vou lá e compro para você no final do ano um videogame. Aí teu filho, né, você vai guardando na poupança dele, né, e seu filho vai lá todo dia empenhando a estudar, correr atrás, não sei o quê. Quando chega o final do ano, seu filho alcançou os objetivos. Você vai lá e entrega para ele. Eu não gosto de videogame, tá? Mas tem gente que gosta. Tem que saber respeitar. Eu prefiro livros, né? Eu prefiro livros, mas cada um é cada um. Aí você entrega pro teu filho o celular ou o videogame. Esse garoto que batalhou o ano inteiro para conquistar aquilo, ele vai dar valor para aquilo, porque foi suado para ele. Mesmo que ele não teve que bater o ponto, foi suado para ele. Então tem duas maneiras no universo. Eu falei 3 caminhos, mas 2 caminhos são parecidos. São rituais de invocação de demônio. São 2 caminhos apenas. Ou Deus ou o diabo. É isso, meu amigo. Eu não vou nem generalizar, não. É isso mesmo. Então, se você pede pro diabo, o que acontece? O diabo vai lhe ensinar a pescar? Ele vai, por exemplo, as clavículas de Salomão que ensinam o aprisionamento de demônios, pessoas ficam multibilionárias com isso, ensina... Cara, é uma vida espiritual pobre. Tá entendendo? Então o que acaba acontecendo é o seguinte. Eu conheci pessoas que tinha um rapaz que eu conheci, que ele tinha mais ou menos uns 300 milhões de reais. Rapaz não, cara velho, né? Tinha uns 300 milhões de reais. Mas a mente dele era uma pobreza espiritual, intelectual absurda. Ele não tinha
ele não tinha uma felicidade, ele não conseguia ter felicidade na vida dele, ele fazia obras de caridade para tentar suprir uma falta de necessidade que ele tinha consigo mesmo. Então o cara utilizou de rituais de Salomão para ficar multimilionário. No final da vida dele ficou extremamente deprimido, passando por situações difíceis, né, tomando remédio, veio a óbito, né? E simplesmente por quê? Porque não enxergou o valor das coisas. Se você materializa dinheiro dos céus, isso é possível, não é impossível, e você ganha aquele montante, você não dá valor, a sua vida fica fácil, você não dá valor pelo trabalho. Deus, ele gosta de pessoas trabalhadoras, não gosta de pessoas preguiçosas. É só você ver os apóstolos que foram chamados de Cristo, ninguém estava morcegando ali, todo mundo tinha afazeres, né? Então, simplesmente, se você ganha aquilo ali, você começa a corromper a sua alma. E seu nível intelectual, espiritual, cada vez mais fraco. Por isso, Salomão se arrependeu de ensinar esses ensinamentos. Porque por mais que você ganhasse milhões de reais, o logos operante, que era a consciência humana, estava sendo perdida. E aí ele fala no final da sua vida, ó, Deus me perdoe por ter ensinado isso, aquilo, tal, não sei o quê. E as pessoas usam hoje esses rituais. É basicamente Salomão e encruzilhada é a mesma coisa, tá? Só muda o ser ali. Só muda a perspectiva. Então nós temos duas maneiras de ganhar dinheiro. O que o diabo faz? Ele vai lá botar você numa frente para uma lagoa, vai te ensinar a pescar? Não, o diabo vai lhe trazer dinheiro. Então, por exemplo, o que o diabo faz? Ó, você quer ganhar dinheiro? Do nada, geralmente são duas conjecturas. Ou alguém lhe entrega dinheiro, ou brota dinheiro literalmente dos céus. Teve um caso de um cara que foi ex-bruxo, não vou dizer o nome dele aqui, mas o cara fez ritual pro coisa ruim, né? E são várias maneiras. Cada crença tem uma maneira diferente. Ele fez ritual e quando ele chegou na casa dele tinha 2 maletas de dinheiro, né? Tinha mais ou menos R$500 mil. E na época, hoje em dia devia ser uns 4 milhões, não sei. E aí ele ficou super feliz com aquele dinheiro, começou a gastar, torrar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o dinheiro acabou, não deu valor, tal, não sei o que. E aí foi num limbo, né? E a vida do cara foi cada vez mais medíocre. Quanto mais dinheiro ele ganhava, a esposa separou, o filho morreu de acidente. Foi um inferno na vida do cara. Aí depois, no final da vida dele, ele se arrependeu amargamente de ter feito aquilo ali. Então quem pede dinheiro em prol de um ritual, de alguma coisa, uma oferenda a algum ser, sempre acaba se arrependendo. Sempre acaba. Porque o preço é alto. A alma humana, escute bem o que eu vou dizer, o espírito humano, ele é o maior valor do universo. Vamos supor que você pudesse computar financeiramente, né, as coisas no universo. Suponha que a Terra tem um preço, os países têm um preço, o espírito humano tem um preço, de menos Deus, né? E de menos Cristo. E tudo tem um preço. A alma humana seria a coisa mais cara do universo. Porque a alma humana é eterna. Por isso existe a condenação eterna. Porque a alma humana, ela é eterna. Tá? Quando Deus falou assim, façamos do ser humano, a nossa imagem e semelhança, isso é falado que o ser humano, a partir daquele momento, ele é imortal. Ele não experimenta a morte em si, o verdadeiro apagão, que a consciência é desligada. Não, ele sempre vai estar vivo. Por isso nós temos a sensação de imortalidade. Por que o ser humano não é todo... Você vê o reino animal, cachorro, gato, qualquer animal, passarinho, eles sabem que eles vão morrer. Eles têm essa conjectura da natureza, eles sabem. Quando o animal está doente, ele se afasta do rebanho para morrer longe. Então eles sabem, os animais eles entendem que eles vão morrer. O ser humano não entende. Não entra na cabeça que um dia a pessoa vai morrer. A pessoa sempre acredita que ela é imortal. Isso porque Deus, na concepção da criação divina da humanidade, falou, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Então o ser humano não morre, ele não espia a morte. Quando o corpo para de funcionar, o coração para de bater, o ser humano é desplugado da carne. Só que aí é o mundo espiritual, é o legalismo. Você tem que entender que o mundo espiritual não existe essas leis humanas, né? 2x aqui, senhor diabo, 2x aqui, senhor hóstia, principado. Porque simplesmente na lei humana isso não poderia ter acontecido. O cara vai chegar para você com a lei de Deus, o próprio diabo. Ó, você simplesmente corrompeu, né, através da lei. Você não cumpriu. Não estou dizendo a lei dos judeus, estou dizendo a lei de Deus. Tá? A lei de Deus ela é única. Ela foi passada para Moisés, tá? Mas não em sua plenitude toda. É basicamente Êxodo 20. Tá? Então simplesmente está lá e você vai ter pecado. E naquela hora você vai se lembrar daquilo que você fez.
Então, tem basicamente, de forma generalizada, duas maneiras. O diabo lhe traz dinheiro. Ele lhe cria dependências. Por exemplo, essas seitas secretas, que eu não quero falar o nome aqui, o que acontece com elas? O cara acaba entrando para essas seitas, ele recebe montante. Ah, participa de lá, o cara liga, doa dinheiro para ele cria uma empresa anônima lá, brota dinheiro e vai criando dependências, dependências, dependências. Se o cara sair de qualquer dessas seitas, tem milhares por aí, se o cara sair dela, ele perde tudo. Ele perde tudo. Por que ele perde tudo? Porque o diabo está dando dinheiro e depois ele quer de volta. Então sempre foi um empréstimo. Só que você paga com a tua alma. A tua alma não é emprestada, ela é dada. Então o diabo sempre sai na vantagem. Então, a única maneira que você tem de ganhar dinheiro é através de Cristo Jesus. Só que os caras, eles não sabem pedir dinheiro a Jesus. As pessoas não sabem. Porque hoje nas igrejas, não são todas igrejas, só se fala de teologia da prosperidade. A pessoa entra na igreja para curar bicho de pé, para curar pereba, hemorroida. A pessoa entra na igreja para conquistar uma esposa que não peque, né? A pessoa entra na igreja para comprar um carro novo, uma moto nova. A pessoa para poder pagar dívida. Muita gente entra para poder pagar dívida. Então todo mundo tem interesses financeiros, interesses materiais corrompidos para poder entrar na igreja. Ninguém entra ali, é difícil alguém entrar ali simplesmente por adorar a Deus e por entender que é pecador e necessita do amor divino para ser salvo. Todo mundo entra por uma coisa, ou é financeiro alguma coisa. E aí as igrejas, para poder adequar a esse mundanismo, o que elas fazem? Criaram a teologia da prosperidade. Então começa a falar, vai receber chuva de dinheiro do céu, tô sentindo que você vai receber dinheiro, fechem as portas, eu tenho que receber 10 mil de doação, não sei o quê. E começa aquela teologia da prosperidade. Só que aquela teologia da prosperidade é simplesmente rituais de invocação ao demônio. Porque Deus não fica lhe dando, ele não lhe dá essa questão. Ele não fica lhe entregando, toma dinheiro. Não, ele ensina. Lembra que Cristo é o bom pastor. Inclusive, eu recomendo que qualquer igreja que você for, que pregar a teologia da prosperidade, que vai chover dinheiro do céu, caia fora. A sua vida vale muito mais do que isso. Procure, eu não estou dizendo que todas as igrejas são ruins, mas procure igrejas, procure pessoas sérias. Existem pastores que são sérios, que trabalham de forma séria, pessoas comprometidas com a vida cristã. Existem pessoas boas. Então, se você entra numa igreja, o cara tá falando só de dinheiro, prosperidade, não sei o quê, caia fora. Geralmente procure uma congregação séria, tá? E não paganizada. E aí, basicamente, é o seguinte: o Cristo, sendo um bom pastor, ele ensina você a pescar. O diabo, ele é basicamente o ladrão de ovelhas. Ele não vai lhe ensinar o caminho. Ele, na verdade, vai impedir você do caminho para você depender dele, né? Então não existe liberdade nessas seitas. Os caras, liberdade, não existe nada disso. É sempre escravidão ao diabo. Você que queira sair para você ver o que acontece. Então, basicamente, é o seguinte: o diabo, ele aprisiona a tua alma e você vira escravo do diabo. Cansei de ver isso acontecer. Então, é muito melhor você ter uma vida humilde. Quando chegou o fariseu, eles colocam como jovem rico na Bíblia. Mas, na verdade, quem chegou ali para perguntar a Jesus Cristo que farei de herdar a vida eterna foi um fariseu. Alguém que era sábio na lei dos judeus, tá? Que estava lá. Aí chegou e falou assim: o que farei para herdar a vida eterna? Aí Cristo fala assim: honra teu pai e tua mãe. Ele cita Êxodo 20, né? Êxodo 20, falando sobre amar a teu Deus, unicamente a teu Deus. E aí o fariseu, ou como você pode chamar o jovem rico, fala assim: tudo isso venho fazendo desde a minha mocidade. Porque quando você é criança, não tem consciência dos seus atos momentaneamente, né? Então, conforme você vai crescendo em maturidade, você vai entendendo que é certo e errado. Por isso que ele fala: tudo isso tenho feito em minha mocidade. O que me falta para herdar o reino dos céus? Aí, Cristo chega e fala: venda os teus bens, doe aos pobres e me siga. E aí o fariseu tinha incontáveis riquezas e acabou não fazendo isso. Aí Cristo falou: é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha que um rico entrar no céu. Acontece basicamente o seguinte: Deus, ele não quer que você passe fome, não quer que você passe necessidade. O ser humano nem foi feito para morrer, devido ao pecado principal, que o ser humano foi expiar essas dores. Então Deus, ele abençoa. Abraão foi abençoado, Davi foi abençoado, muitos outros foram abençoados. Só que Deus, ele não quer que você dependa, fique nesse limbo de dinheiro.
Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não gosto de Davi, tenho minha opinião pessoal, não gosto. Mas nós temos que respeitar. Olha só, Davi, tá? Você acha que se Deus chegasse em Davi e falasse assim, vende tudo que você tem, abandone o seu posto e se torne erudito, mendigo na praça para você seja salvo. Davi faria isso? Faria. Tenho certeza que ele faria. Se chegasse Deus e falasse assim, tire tudo, porque Davi não amava o dinheiro. Dando um exemplo para você. Se chegasse em Abraão, sabe, desfaleça tudo que você tenha, simplesmente siga apenas a mim, né? Abandone o seu cargo, o seu sutilégio, tudo. Abraão faria? Faria. Porque não tem amor ao dinheiro. E Cristo mesmo diz, o amor ao dinheiro é os males de todos os problemas. Porque as pessoas amam o dinheiro. Não é, o dinheiro é uma ferramenta. É uma ferramenta para você. Pô, eu estou passando necessidade financeira agora. O que você vai fazer? Vai orar a Jesus Cristo pedindo uma oportunidade, pedindo momentaneamente um dinheiro para você suprir sua necessidade, porque Deus há de fazer isso, eu acredito, e você simplesmente vai pedir oportunidades, e as coisas vão lhe acontecendo. Porque o dinheiro corrompe, é só você ver. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo aqui. Sejamos honestos, você que está me assistindo, tá? Você teve uma época da sua vida que você ganhou muito dinheiro, eu acredito que sim. A época da sua vida que você ganhou muito dinheiro, não importa quanto dinheiro, mas para você era muito dinheiro. Uma pergunta, você lembrou de Deus? Quando você estava ganhando incontáveis riquezas, você lembrou de Deus? Escreva aqui nos comentários. Numa época na sua vida que tinha muito dinheiro, você lembrou de Deus? Lembrou? Não, né? Você só lembra de Deus em situações complicadas e difíceis da vida. Por exemplo, na Suíça, tá? É o país que mais tem isso aqui, que eu não posso dizer o nome, né? E lá na Suíça o povo é rico, cara. O povo é muito rico. O governo, por exemplo, se você tem que trabalhar e não tem condições de criar o seu filho, o governo manda uma babá para tua casa para cuidar do teu filho. Suíça é um dos países mais assim, o povo não tem nem que se queixar. É um país que está em equilíbrio ali. Só que o dinheiro faz com que as pessoas esqueçam de Deus. É um dos países mais ricos e um dos países mais ateus que tem. Então, simplesmente, o que acaba acontecendo é o seguinte: essas pessoas acabam esquecendo de Deus. Esquecendo de Deus, o nível de consciência, de espiritualidade começa a murchar, a perder a sua essência e a pessoa não deseja mais viver, né? Então, Deus ele manifesta financeiramente a sua conquista, ele ajuda você, mas são degraus. Por quê? Porque Deus sabe que se lhe entregar muito dinheiro, você vai ser corrompido. Então Deus não lhe entrega muito dinheiro, mas ele sabe que se ele entregar um valor para você, você vai pagar suas contas e começa a lhe aparecer oportunidades. Então Deus fazia isso. Então esse é o verdadeiro caminho. E o pessoal fala assim, eu cansei de ver isso acontecer. No YouTube aqui tá cheio de sabichão que fala assim, você tem que viver a sua vida, correr atrás do dinheiro, correr atrás do dinheiro, correr atrás... Você não tem que correr atrás do dinheiro. Se você se tornar uma pessoa que você fica correndo atrás do dinheiro toda hora, o dinheiro não vai vir até você. Escute bem, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Então esses caras aqui no YouTube, eles ficam ensinando fórmulas mágicas de ficar rico. Cada vez mais que você adere a essas fórmulas, você fica pobre, tá? Inclusive, eu não estou disponibilizando o meu trabalho aqui agora, tá? Mas eu falava isso com o pessoal que me acompanhava, principalmente os meus alunos. Não adianta, não tem fórmula fácil. É planejamento, atuação, tem que saber trabalhar. Então esses caras simplesmente, eles ficam assim, essa aqui é a fórmula tal. Você desvenda aquela fórmula, você fica mais pobre. Aí aparece um outro cara, aquela ali é a fórmula. Então não existe essa história de empreendedorismo, eu tenho que correr atrás do dinheiro o tempo todo. Não, o dinheiro é o último fator da sua vida. Primeiro fator da sua vida é a salvação espiritual sua e da sua família. Cristo falou, foi bem taxativo, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro busca Deus, depois os bens materiais. Então o primeiro lugar é Deus, sempre Deus. Tem que buscar sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. É a única maneira. O pessoal inverte isso. O que o pessoal fala? Vou correr atrás do dinheiro, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois que eu tiver com bastante dinheiro, eu vou lá e mudo a minha vida. Não vai mudar nunca, porque o dinheiro nunca vai ficar aparecendo na sua mão. Quanto mais você ganha,
mais se gasta. É simples, é uma equação fácil de entender. Você acha que Bill Gates ganha quanto? Bilhões e bilhões de reais. Você acha que ele gasta quanto? Bilhões e bilhões de reais. Então, quanto mais se ganha, mais se perde. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Não tem essa história, ganhei 100 mil reais e vou ter custo zero. Ou custo 1. Não. A partir do momento que você começa a ganhar bastante dinheiro, você vai ter encargos, insumos, impostos e todo tipo de que você puder imaginar, tá? Então, simplesmente, você não... Às vezes, as pessoas... Eu conheci um cara, outro cara, né? Que ele também era rico. E ele falou comigo assim, eu trocaria tudo para ter paz de espírito. Né? Eu cansei de ver gente que é multimilionária, inclusive isso já aconteceu até em Belo Horizonte, de cara que era multimilionário e virou mendigo, cara. O cara falou, virou ermitão, começou a ir de cidade para outra caminhando a pé, virou erudito. Por quê? Porque ele começou a entender que a vida não é baseada em dinheiro, largou tudo, largou para lá, foi embora, desistiu. Então, pro cara, falou assim, minha vida espiritual vale muito mais do que isso. Tem pessoas que simplesmente mudaram de país, tem pessoas que simplesmente recomeçaram a vida no campo, e sempre o dinheiro tem as suas consequências. É óbvio, dinheiro tem consequências, tá? Inclusive, juros, empréstimos e moedas de prata, tudo isso foi escrito por Jericó e Babilônia. Juros rituais de invocação demoníacos na Babilônia. Por exemplo, o rei da Babilônia queria ser muito rico, né, e não sabia como. Então ele consultou os demônios, através aí dos intermédios, e o demônio ensinou para ele a questão de juros e inflação. Por quê? Porque de repente chega um cara e fala assim, esse livro aqui ele custa uma moeda de prata. Dando exemplo, uma moeda de prata. Aí o que o governo fazia, o rei fazia? Já que custa uma moeda de prata, daqui a 2 meses vai custar 1,5 moeda de prata. Aí o cara que batalhou para conquistar não vai conseguir conquistar. Então a inflação é para desvalorizar o seu dinheiro, não do governo. O dinheiro do governo, dos reis, nunca é desvalorizado. Tá? A moeda real nunca é desvalorizada. Mas o dinheiro do pobre trabalhador é sempre desvalorizado. Então a inflação foi rituais de alta magia negra que foram concebidos, um conhecimento proibido. Né? Eu falo proibido porque vem a fazer mal à humanidade. Que fala assim, a partir de agora, isso aqui vale outra coisa. E aí começaram a questão de inflação. Aí depois, para piorar, a moeda daquele país vale 4 vezes mais que a sua. E aí foi. E não só isso, como também empréstimos. Você fala assim, tô precisando comprar comida para minha família, mas eu vou receber só semana que vem. Aí você pegava uma moeda de prata. Quando você fosse devolver, você tem que devolver 3. Aí o cara se endividava, virava escravo. Então, simplesmente, são rituais e rituais de invocação. Dinheiro nunca trouxe algo produtivo para as pessoas. Por isso o Cristo falou, vende tudo, meu amigo, vende tudo. Você quer ser salvo? Não é financeiramente. Então, simplesmente, o que eu digo para vocês é isso. Deus, ele abençoa financeiramente. Mas a riqueza extrema não vem de Deus. Riqueza extrema, esses caras que têm avião particular, milhões e milhares de reais, tudo isso não vem de algo natural. A riqueza, você ser rico, tudo bem, você consegue ser rico. Existem pessoas que batalharam para serem ricas. Então riqueza existe. Agora, aquela riqueza extrema, ela não. Aquilo ali, para que se possa existir riqueza extrema, tem que haver pobreza extrema. Para que se possa haver esses multibilionários ou trilionários de Dubai, meio mundo tem que estar escravizado. Tá entendendo? Para que se possa haver a riqueza no petrodólar, naquele dinheiro baseado no dólar, no petróleo, eles não podem permitir as tecnologias que foram desenvolvidas. Por exemplo, o dono da Gurgel lá, que era uma fábrica de montadora de carros brasileira, o cara desenvolveu o carro elétrico que andava 100 e tantos quilômetros com energia elétrica em 1970. Foi boicotado, por quê? Porque ele queria entregar essa tecnologia para o povo, livremente. Aí, basicamente, não recebeu o subsídio do governo, o governo começou a taxar impostos, sacanear com o cara teve que fechar a empresa. E aí continuaram com mais 50 anos de quê? De petróleo. E aí é assim, meu amigo, para eles terem milhares e milhões de reais, você tem que ser escravizado. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Isso aqui é fio. Tá? Nikola Tesla não desenvolveu, ele só usou de algo do passado, mas vamos colocar como desenvolveu. Ele desenvolveu
energia sem fio. Chegou no seu investidor, montou uma torre e falou assim, ó, tá vendo essa torre aqui? Ela vai trazer energia para a cidade inteira. Uma única torre. Aí o cara viu lá, ele acendeu a luz e tinha várias lâmpadas na montanha. Aí ele falou assim, como é que você passou a fiação das lâmpadas na montanha? Tava tudo subterrâneo. Aí ele falou assim, ó, tá tudo. Aí ele falou assim, deve tá tudo subterrâneo, né? Aí Nikola Tesla falou com ele assim, pega uma lâmpada. Aí quando o cara puxou uma lâmpada para cima, não tinha fio nenhum. Ele pegou a lâmpada e ficou segurando a lâmpada com energia. E ele começou a colocar a mão na lâmpada ela é incandescente, devia estar queimando de calor, mas não estava, era uma energia fria. Mas a lâmpada não esquenta, ela está sendo acesa, não tem fio. Falou, essa é a energia. Aí o investidor pensou, poxa vida, se eu começar a trabalhar em cima desses postes que trazem energia de graça e sem fio, o povo não vai depender de mim, o povo não vai pagar. E aí eu não vou ficar milionário, mais do que eu já sou. Aí o cara faz o seguinte, boicota Nikola Tesla. E fica o quê? Essa porcaria que mata milhares e milhões de pessoas, que é a fiação elétrica. Então simplesmente é assim que o mundo roda, né? O povo que tem dinheiro, a riqueza extrema, ela só é baseada em escravidão. E serventia ao diabo, tá? Porque esses caras, você não sabe, mas eles concebem essas empresas, esses sortilégios a demônios, sem você saber, ficam multimilionários, escravizam o povo. É assim que eles funcionam. E cada vez mais e mais riquezas. Então, por isso que Deus fala, é mais fácil passar um Jesus Cristo, o próprio Deus, fala, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha que um rico entrar no céu. Porque o cara que tá ganhando milhões e milhares e milhares e milhões aí, uma riqueza extrema, ele simplesmente, ele não vai seguir os preceitos de Cristo. Ele não vai abdicar daquela vida de riqueza extrema. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Geralmente uma empresa, não no Brasil, porque o Brasil tá quebrado, mas geralmente uma empresa é o seguinte, o dono ganha, sei lá, R$1 milhão, dando um exemplo, tá? É claro que é bem mais do que isso, dependendo do tipo de empresa. Aí o funcionário ganha, sei lá, R$1.000, tá? Se esse dono, ele pagasse o valor justo para os funcionários, o dono ganharia, sei lá, 10, 15 mil reais e os funcionários 3 ou 4. Mas ele vai enxutando o funcionário cada vez mais com salários menores. Para quê? Para ter grandes riquezas. Isso é o Brasil, isso é o mundo inteiro. Tá? Óbvio que o imposto ferra com todo mundo, mas isso acontece. Então, simplesmente, para haver riqueza extrema, tem que ter pobreza extrema. Tá? Então é isso que acaba acontecendo. Então, se você quer ganhar dinheiro, o conselho que eu vou lhe dar é busque através de Cristo Jesus. Como é que você busca? Você vai orar a Jesus Cristo, pedindo a Ele momentaneamente dinheiro para você suprir as suas necessidades principais e vai lhe pedir a Jesus Cristo oportunidade, ok? Aí você pede a Jesus Cristo para suprir as necessidades principais e oportunidades. Você vai pensar, vai falar e vai escrever, tá? Aí você pega um pedaço de papel e escreve isso e deixa guardado na sua carteira. E toda vez que você abrir sua carteira, você vai lembrar da sua promessa com Jesus Cristo, tá? E todos os dias ore a Cristo. Agora, Cristo pode ser que ele conceba isso para você do dia para a noite, como pode ser que demore meses. Depende da maneira que Cristo trabalha. Eu não sou Deus, eu não conheço o Logos operandi de Deus. Eu sei que Deus tem um tempo dele. Às vezes para uma pessoa é mais rápido, às vezes uma pessoa é mais demorada. Mas ele, como bom pastor, ele supre as necessidades do filho. Se vós, sendo mal, sabe dar bons presentes ao filho, que dirá o vosso pai? Então, simplesmente, se você pedir, você recebe. É simples, pedir, você recebe. Só que não adianta você pedir e ficar esquecendo que você pediu. Peça, anote para você lembrar, porque a memória do brasileiro é fraca. Quer ver como é que a memória do brasileiro é fraca? Você lembra do que eu falei no começo do vídeo? Você que está me assistindo, você lembra que eu falei? O que eu falei no começo do vídeo? Escreve aqui embaixo, sem voltar o vídeo para cá. Escreve aqui embaixo o que eu falei no começo do vídeo. Você não lembra. Eu falei sobre as 3 maneiras de ganhar dinheiro. 2 delas por rituais, 1 delas por Deus. Você esqueceu. Então o motivo de você anotar as coisas é para você não esquecer, criatura. Então você vai lá, você vai anotar no papel. Vai anotar no papel, tá? Jesus, eu peço a ti para que me ajude momentaneamente com dinheiro para suprir as minhas necessidades, mas que possa me ajudar com oportunidades de trabalho, para que eu possa vir a trazer o sustento da minha família. Escreva isso no papel, pense que Jesus, use o conhecimento de Isaías. Se você pensar para Deus, se você pedir para Deus e acreditar que Deus está fazendo por você, tem que acreditar, uma questão de fé, crença. Se você acreditar naquilo, Deus já está fazendo por vós, porque Ele é o bom pastor.
E aí as coisas vão acontecer. E quando você abrir a sua carteira, a sua promessa está lá. Sempre que você abrir a sua carteira, a promessa de Deus vai ser lembrada. Tá entendendo? Por isso que eu falo que você tem que escrever. Então é assim que se pede dinheiro. Só que não espere um Antonov, não espere um Camaro, não espere uma Lamborghini ou uma Ferrari. O Logos Operandi de Deus é diferente do Logos Operandi do diabo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volt. Espero que você tenha entendido, hein? Forte abraço.